Olá pessoal, vamos corrigir aí os exercícios, né? Esse exercício que eu passei para vocês aí de problemas envolvendo seno, cosseno e tangente, tá ok? Então vamos lá. Primeira questão aí fala o seguinte: quando o Sol se encontra 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão com um comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Bem, basta usar essa sombra de 15 metros e esse ângulo que a gente vai conseguir determinar a medida desse cateto aqui, ó, tá? Porque isso aqui é um triângulo retângulo, então eu tenho aqui um cateto de 15 metros, o outro cateto que a gente quer descobrir. A hipotenusa não importa, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou usar aqui para poder descobrir essa medida aqui da altura da árvore? Como eu tenho medidas envolvendo os dois catetos, o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo, eu vou usar aquela relaçãozinha tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 45 graus vai ser igual a cateto oposto H sobre o cateto adjacente 15. Tangente de 45 ele pediu para usar como sendo 1, né? É sempre 1, tá? Sempre, não importa qual é a figura, tangente de 45 é sempre 1. E aí multiplicando cruzado você tem H igual a 1 vezes 15, 15. Ou seja, a altura da árvore também é 15 metros, tá? Então, marque aí 15 metros. É a opção correta, tá? Vamos para a próxima. Questão número 2. Um cabo foi colocado, né? Um cabo foi colocado a uma distância de 51 metros de uma torre de energia. Se o ângulo que o cabo faz com o chão é de 32 graus, qual é o comprimento do cabo? Vamos lá. O comprimento do cabo é a hipotenusa e os 51 metros aqui, que é a medida no chão, é o nosso cateto adjacente, é o cateto que está ao lado do ângulo, tá? O que está de frente é o oposto e o que está do lado é o adjacente. Então vamos usar a relação que envolve essas duas medidas, cateto adjacente e hipotenusa. Nesse caso, cosseno, que envolve cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Então, cosseno de 32 é igual cateto adjacente 51, hipotenusa x. E aí, cosseno de 32 é 0,85, que ele pediu para usar, que é igual a 51 sobre x. Multiplicando cruzado, então 0,85x é igual a 51. X vai ser 51 dividido por 0,85. E aí, x vai ser igual, divide 51 por 0,85, e aí você vai obter 60. Então, esse cabo possui 60 metros, tá? Logo, a resposta correta, primeira opção aí, primeira não, desculpa, segunda opção, 60 metros. Vamos para a questão 3. Um balão atmosférico lançado em Bauru na noite de domingo, um monte de coisa aí. Na data, uma pessoa que estava a 1,8 km da posição vertical do balão avistou o balão sob um ângulo de 60 graus. Qual a altura aproximada do balão? Então, tudo que ele quer aqui é calcular a altura aproximada desse balão, tá? E como é que você vai fazer isso? Usando essas medidas que foram dadas. 1,8, que é a medida do cateto adjacente ao ângulo, e o x, que é a medida procurada, que é o nosso cateto oposto. Então, relação que usa os dois catetos, novamente, é a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60 vai ser igual cateto oposto x sobre o cateto adjacente 1,8. Aqui ele pediu para usar a tangente de 60 como sendo 1,7. Então vamos usar 1,7. 1,7 é igual a x sobre 1,8. Multiplicando cruzado, você vai ter x igual a 1,7 vezes 1,8, 3,06 quilômetros, tá? 3,06 quilômetros. Então, última opção é a verdadeira, tá? Próxima questão. Para determinar a altura de um prédio, de um edifício, o observador coloca-se a 30 metros de distância e assim observa sob um ângulo de 30 graus.
conforme mostra a figura, beleza? Aí ele quer saber a altura do prédio, lembrando que ele quer saber essa altura toda aqui, ó, tá? O que a gente vai determinar usando o ângulo de 30 graus é essa medida x aqui, ó. Essa medida x é dada pelo triângulo que tem um ângulo interno de 30 graus, tá? Mas para achar a altura do edifício, a gente vai ter que pegar essa medida x e somar com essa medida inferior aqui, que é de 3 metros, porque a pessoa está observando de cima de um pedestal, tá? Mas vamos lá. Primeiro vamos encontrar essa medida x, que é o nosso cateto oposto. E eu tenho essa medida aqui, que é o nosso cateto adjacente, tá? Essa distância que a pessoa está do prédio. Então, tangente novamente. Tangente de 30 graus vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí, tangente de 30 é 0,6, então 0,6 é igual a x sobre 30. Então, multiplicando cruzado, x é igual a 18. Deixa eu só multiplicar aqui, 0,6 vezes 30, dá 18 metros. Esse x, tá? Como a altura h, ela envolve a medida x mais essa medida de 3 metros aqui embaixo, né? Que a gente ainda não calculou, então vamos somá-la. E aí você tem 21 metros, ou seja, a segunda opção é a correta, 21 metros. Próxima questão. Num campeonato de asa delta, os participantes se encontram a altura de 100 metros e vê o ponto de chegada C sobre um ângulo de 60 graus, conforme a figura. A distância do ponto A ao ponto de chegada é igual a... Vamos lá. Eu quero saber quanto mede essa distância aqui, ó, do ponto A até o ponto de chegada. Isso aqui que eu quero saber a distância, tá? Eu tenho isso aqui que é o cateto oposto. Observa que o ângulo está aqui. Então, o cateto oposto. E aqui o cateto adjacente. Outra vez envolvendo tangente. Só que agora de 60 graus. Tangente de 60 graus é o cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, 100. Trocando aqui por 1,73, então 1,73 é igual a x sobre 100. Então, x é igual a 173 metros. Tá? Resposta correta, última alternativa. Tá? 173 metros. Eu acho que essa era a última questão, vou só verificar, era assim. Então, gente, tentem estudar aí, tá? Use o livro didático de vocês, esse conteúdo de trigonometria está presente no livro de vocês. Bons estudos e até a próxima.